lutador tira a camiseta porque está revoltado. Aquilo que move o Pro Wrestling são suas histórias. Por mais que o momento maior da luta livre seja dentro do ringue e que tudo seja construído para chegar nesse momento, são as histórias em volta que nos fazem acompanhar isso, e dentro disso, ao longo das histórias tivemos inúmeras rivalidades, as famosas feuds, completamente absurdas e que nos lembram até hoje. Algumas ultrapassaram a barreira dos rings e foram para a vida real. Outras envolviam estilos de vida completamente opostos e outras até salvaram uma empresa e a colocaram no topo hoje em dia. Por isso, iremos falar hoje das maiores rivalidades de todas. Fala galera da Powerbomb Brasil! Eu sou o Jeff e vamos com mais uma Power Lista aqui no canal. E olha, é importante citar que icônicas feuds fora da WWE não serão citadas, mas possivelmente vão ter um vídeo à parte, como a feud entre Kobayashi Misawa, Kenta e Marufuji, Okada e Tanahashi, Bullet Club contra Chaos, Kevin Steen e El Generico e muito mais. Número 10, Hulk Hogan contra Andre the Giant. E para abrir essa lista, vamos voltar ao Golden Era. Muitos podem considerar a feud de Hogan contra Randy Savage ou contra o Ultimate Warrior uma rivalidade maior e melhor do que essa. Em alguns pontos até pode ser, mas é comum vermos duas maiores estrelas de uma companhia se enfrentando, e Hogan contra Andre não apenas foi isso, como também representava os maiores nomes do Pro Wrestling naquela época colidindo. Esse momento foi descrito até mesmo como a força imparável encontrou um objeto imóvel. Após se manter campeão por 3 anos, Hogan acabou por receber um troféu e André veio parabenizar o líder da Hulkmania. O gigante por sua vez recebeu um troféu por ficar invicto por 15 anos, mas muito menor do que o de Hogan, que também foi parabenizá-lo. Mas enquanto Hogan dava seus parabéns, Andre abandonou ele falando sozinho e Bob Heenan anunciava o gigante como seu protegido e lançava o desafio de um combate entre ele e Hogan para a próxima WrestleMania. O combate foi marcado para a lendária WrestleMania 3, que durante muito tempo foi o maior público da história da WWE. Lá ocorreu o famoso Body Slam de Hogan em André, que assim acabava com a invencibilidade do gigante. Após isso, a feud continuou e um ano após, Andre acabou com o reinado de 4 anos de Hogan, mesmo que de forma contraditória. Depois de algum tempo a feud seguiu morna, com Savage e Hogan se unindo e diversas vezes enfrentando a tag feita por Andre e DiBiase. Pode não ser uma feud repleta de combates marcantes, mas não só foi a feud que colocou 2 dos maiores ícones do Pro Wrestling frente a frente, como foi responsável por criar o Body Slam que o mundo todo viu, que é provavelmente o momento mais visto da história do Pro Wrestling. Número 9, Trish Stratus contra Lita. Essa provavelmente é a feud entre mulheres mais marcantes da WWE, e que aconteceu muito antes de garotas como Charlotte, Sasha, Bayley, Becky, Asuka e Ronda e companhia aparecerem. Elas inovaram muitas coisas dentro do ringue, ainda numa era onde o wrestling feminino não tinha o mínimo destaque e elas ficaram marcadas na história. Alguns wrestlers acabaram rivalizando entre si desde o começo até o fim de suas carreiras, e são quase como inimigos naturais, e é o caso dessas duas. Trish atuava como manager da tag entre Test e Albert, chamada The TNA, enquanto Lita fazia parte do Team Extreme, atuando como manager do Hard Boys. Enquanto as tags colidiram, uma rivalidade entre as duas acabou surgindo e crescendo de proporções. Trish era heel arrogante, patricinha e cabia perfeitamente nesse papel. Já Lita era uma garota punk, carismática por natureza e era a contraparte perfeita para Trish. Ao longo dos anos, as duas tiveram inúmeros combates, uma contra a outra, e em alguns momentos até mesmo fizeram duplas em combate. Mas tudo voltava sempre ao ponto inicial, com as duas entrando mais uma vez em rivalidade, com os papéis até se alternando entre quem era heel e quem era face. O ponto é que essas duas fizeram uma feud icônica e provavelmente é a maior feud feminina da história da WWE e até hoje serve de referência para uma boa feud. Número 8,
Edge Christian contra Dirty Boys contra Hard Boys. Vamos voltar alguns anos no passado. Estamos nessa que é provavelmente a era de ouro da Tag Teams na WWE. Tínhamos 3 das melhores e mais populares tags de todos os tempos reunidas e era inevitável que elas se enfrentassem. Então, por que não fazer isso ao mesmo tempo? A dupla de Edge e Christian com suas promos completamente absurda e seu carisma fora do normal. O Dirty Boys vindos da ECW trazendo um estilo totalmente diferente e os Hard Boys com seu estilo completamente doido e um carisma tão grande como os de Edge e Christian. Essas 3 tags protagonizaram momentos marcantes sem dúvidas e a feud entre elas teve diversos pontos, onde uma das tags que era face se tornava heel e o inverso acontecia e depois mudava tudo de novo, mas no final o que mais importava era como os combates aconteciam. E foi justamente isso que colocou eles nessa posição. Eles praticamente ditaram como deveria ser a química em uma luta de tags e ainda mais quando os 6 homens estavam no ringue reunidos, além de terem criado uma das estipulações favoritas dos fãs. Adicione as cadeiradas, que era a especialidade de Edge e Christian, com suas chair shots de duplas. Coloque as tables, que eram os objetos preferidos do Dirty Boys, e complete com as ladders, usadas pelos Hard Boys para voar por aqui e ali, e misture tudo isso para formar o famoso TLC. Estas 3 tags protagonizaram inúmeros combates excelentes, sendo provavelmente o maior deles aquele que aconteceu na WrestleMania 17 e é um combate que nós aqui da Powerbomb recomendamos demais. Número 7, Undertaker contra Shawn Michaels. Undertaker contra Shawn Michaels não teve pontos que fizeram uma nova estipulação ser criada como rivalidade anterior ou teve inúmeros jogos mentais, etc, como vimos em diversas outras feuds, ou contou com diversos combates cheios de reviravoltas, mas ela foi simplesmente a responsável por acabar, mesmo que momentaneamente, com a carreira de um dos maiores wrestlings de todos, Shawn Michaels. Durante a WrestleMania 25, HBK e Undertaker se enfrentaram num dos combates que é considerado pela maioria como o melhor combate da história de uma WrestleMania. O Heartbreak Kid acabou saindo derrotado, mas ficando obcecado em derrotar o Deadman na WrestleMania, ao ponto de custar a Shawn Michaels o seu World Heavyweight Championship durante o Elimination Chamber quando o atacou. Mas ainda assim Taker se negava a conceder uma revanche, até que isso mudou, com a condição de que Taker colocaria como de costume sua streak em jogo se HBK colocasse sua carreira também. Com Michael de acordo dizendo que se ele não vencesse não importaria nada do que ele fez até agora. Então, durante a WrestleMania 26, os dois se enfrentaram em mais um combate épico que pode ser considerado também uma das maiores lutas das WrestleManias. Ao fim de tudo, Undertaker manteve sua streak viva, mas Shawn Michaels tinha sua carreira encerrada, sendo incapaz de vencer o Deadman. Número 6, John Cena contra Randy Orton. Se Hogan contra Andre the Giant foi a maior feud da Golden Era na WWE, podemos dizer que Cena contra Orton foi a maior feud da era PG. De um lado, um dos maiores heels de todos os tempos na época, o principal antagonista da WWE. Do outro, um dos maiores faces de todos os tempos e também o rosto da companhia. Duas jovens estrelas em seu auge. Cena e Orton foi simplesmente isso. Era uma feud que todos sabiam que em algum momento iria acontecer e de fato aconteceu. E como deveria ter sido feito. Em certo momento, Orton se tornou o #1 contender ao WWE Championship de Cena e isso foi a fagulha para tudo. Ao longo das semanas, Orton vinha constantemente atacando Cena e chegou ao ponto de até mesmo atacar o pai dele, criando uma revolta muito grande em John Cena, até nos fãs. A partir disso, Cena e Orton já pegava fogo, ficou maior ainda e deixou de ser face contra heel pelo título para virar uma batalha onde venceria quem machucasse mais o outro, e era exatamente isso que parecia.
Sempre que os dois se enfrentavam, eles não se importavam com sua própria saúde e muito menos com a do adversário, e diversas lutas aconteceram e se tornou algo recorrente na WWE, com os dois sempre se enfrentando, sendo uma das rivalidades mais históricas da empresa, nunca tendo um fim de fato. Número 5, Kane contra Undertaker. Essa rivalidade, muitas vezes esquecida pelos fãs, não é colocada como uma das melhores, sendo que foi uma das mais icônicas da Attitude Era. Kane contra Undertaker é a representação máxima de como o Pro Wrestling pode viajar às vezes, e isso é ótimo. O motivo dessa feud ser diminuída acontece porque Kane e Taker formaram a Broads of Destruction, mas antes disso muita coisa aconteceu. Em certo momento durante a Attitude Era, Paul Bearer disse a Taker que se ele não o aceitasse como manager novamente, ele revelaria seu maior segredo, e assim foi feito. Paul disse a Taker que havia incendiado sua casa e matado seus pais e seu irmão Kane, mas que na verdade esse irmão havia sobrevivido, mas ficado desfigurado e com problemas mentais. Após isso, Taker desmentiu e disse que Kane era um piromaníaco e havia incendiado a casa e não havia chances dele estar vivo. Eis que no final lendário do combate entre Taker e Shawn Michaels, numa Hell in a Cell, entra um homem gigantesco de roupa vermelha e uma máscara, arrebentando a porta da cela e atacando Taker, se revelando como Kane, o irmão de Undertaker. Após isso, os dois se enfrentaram diversas vezes, inclusive em WrestleManias. E essa rivalidade já teve de tudo, desde combates normais até combates com fogo, Taker sendo enterrado vivo e muito mais. Até hoje os dois são alguns dos mais históricos personagens do Pro Wrestling, tanto em feud como em tag. Os dois conseguem criar uma áurea inexplicável. Número 4, Ric Flair contra Rick Steamboat. Já comentamos de algumas feuds que juntaram os maiores nomes de sua época e os colocaram frente a frente. Mas o que acontece quando essa rivalidade é travada por dois dos maiores e melhores lutadores de todos os tempos? Simples, uma série de lutas que é considerada como a melhor sequência de combate de todos os tempos. Pouco tempo após voltar para a NWA, que era já a WCW, Rick Steamboat em pouco tempo se tornou desafiante ao NWA World Heavyweight Championship, que estava sob posse de Ric Flair. Essa é a prova de que uma feud não segue necessariamente um roteiro de como ser boa. Ela pode ter inúmeros jogos psicológicos e segmentos de pular da cadeira, ou então ela pode ser como Steamboat contra Flair, que não teve nada disso e era simplesmente uma disputa de quem era o melhor. No primeiro combate, Steamboat acabou vencendo e se tornou NWA Champion. E após isso, o contraste entre os dois começou, com Steamboat sendo um homem íntegro e entrando sempre com a sua família, enquanto Flair era seu oposto, vivendo a vida de um rockstar com várias namoradas e tudo mais. Os dois se enfrentaram novamente em outro combate épico e Flair perdeu mais uma vez. Uma última chance foi dada para que o Nature Boy recuperasse seu título e assim foi feito. Na terceira luta, Flair finalmente venceu Rick Steamboat e recuperou seu título. E finalizou esta que é a melhor trilogia de combates da história. Número 3, Stone Cold Steve Austin contra The Rock. Nossa, como eu adoro falar Stone Cold Steve Austin, é muito bom. Essa é mais uma daquelas rivalidades que une os dois principais wrestlers de uma época e os coloca frente a frente. Rock e Austin não só são os maiores nomes da Attitude Era, mas também eram um dos maiores de todos os tempos. Em diversos momentos, os dois se enfrentaram e a rivalidade começou a existir em 1997, num combate onde os dois se enfrentaram pelo Intercontinental Championship. Após isso, a rivalidade voltou a estourar quando The Rock juntou a Corporation e se tornou WWF Champion, enquanto Stone Cold tratava sua constante luta contra as autoridades da empresa. Essa rivalidade durou por vários anos com segmentos épicos e combates melhores ainda. The Rock e Stone Cold Steve Austin se enfrentaram na WrestleMania 15 e 17, com o Texas Red Snake vencendo nas duas oportunidades. Numa delas inclusive com o heel turn de Stone Cold, que se juntou a Vince num dos maiores plot twists de todos os tempos. Essa rivalidade envolveu até mesmo Stone Cold vencendo seu terceiro Royal Rumble para desafiar The Rock,
Mas o capítulo final dessa história veio na WrestleMania 19, quando The Rock diz que já havia feito de tudo que podia na WWF, menos vencer Austin em uma WrestleMania. Então o combate derradeiro aconteceu e mais uma vez foi extremamente épico graças à química que os dois têm em ringue, e também foi a última luta de Stone Cold. Número 2, Stone Cold Steve Austin contra Vince McMahon. Tudo bem, eu sei que muitos podem estar sem entender como essa rivalidade não está em primeiro lugar, mas em breve vocês vão entender. É preciso dizer que essa provavelmente é a rivalidade mais importante do Pro Wrestling. Graças a ela, as pessoas desejavam sintonizar a TV no Raw's War para ver como Vince tentaria ferrar Austin e como ele iria se safar. Foi graças a essa feud que a WWF tomou a frente no Monday Night Wars e venceu a WCW. Tudo começou com Austin fazendo sua promo lendária do Austin 316 e transformando seu personagem em um cara que não ligava pra nada. Vince, por sua vez, ficou furioso quando Stone Cold disse que seu objetivo era o WWF Championship. Então se iniciou uma rivalidade que durou por anos, com um momento mais épico que o outro e reunindo diversos momentos que inclusive englobam outras grandes feuds, como a própria Stone Cold Steve Austin contra The Rock, que teve origem graças a Vince vs Austin. Nomes como o Mike Tyson, Taker, Kane, Big Show, The Rock, Mike Foley e muito mais se envolveram nessa feud. Desde os banhos de cervejas, a demissões de Austin, prisões e até a chuva de stunners marcaram essa feud. Sempre que Vince fazia algo para prejudicar Austin, esse acabava virando o jogo e fazendo algo para acabar por cima. A histórica feud teve seu fim durante a WrestleMania 17, como dito anteriormente, onde Stone Cold Steve Austin se aliava a seu maior inimigo e encerrava a rivalidade naquilo que Jim Ross definiu como vender a alma para o diabo. Número 1, Bret Hart contra Shawn Michaels. O que pode ser maior do que a feud que enterrou a WCW e tornou a WWE o monstro que é hoje? O que pode ser maior que a histórica feud do rebelde contra seu patrão, que ficou marcada na cultura pop como um todo? Simples, uma feud que ultrapassou qualquer limite imposto e passou dos rings para a vida real. Falamos de feuds que pegam os maiores nomes de suas épocas e os colocam frente a frente. Também falamos de feuds que colocaram os melhores em atividade uns contra os outros. E o que acontece se misturarmos essas duas coisas? Simples, temos Bret Hart contra Shawn Michaels. Os dois já eram grandes nomes da indústria e eram ótimos workers, e até se enfrentaram algumas vezes antes da rivalidade pegar fogo de verdade. Um combate pelo Intercontinental Championship e até pelo WWF Championship já havia sido travada, mas em certo momento surgiu a Clique, que era um grupo formado por ABK, Triple H, Razon Ramon, Diesel e X-Pac, que controlavam os backstage e recusavam perder para outros wrestlers, tomando conta do booking da empresa. Isso fez com que Bret passasse a odiar as atitudes do grupo e principalmente odiar Shawn Michaels. Não estamos falando em odiar na rivalidade, mas sim de odiar de verdade, em âmbito pessoal. Após isso, os dois começaram uma rivalidade histórica onde cada momento era único e culminou na lendária Iron Match de 1 hora na WrestleMania 12. Onde é possível ver os dois desabafando o ódio que sentiam um pelo outro em cada golpe feito. Shawn acabou vencendo o combate e se tornando o WWF Champion, mas na WrestleMania seguinte, onde era planejado a revanche e a vitória de Bret, Shawn se lesionou e após acusações de que Bret havia dormido com Sunny, o ódio entre eles cresceu ainda mais. E foi aí, em 1997, temos o fatídico Survivor Series, onde aconteceu o Montreal Screwjob, onde Vince, Shawn Michaels e o juiz sabiam que mesmo sem tap-out de Bret, a luta seria encerrada fugindo do script. Assim, Bret partia para a WCW e a rivalidade acaba da pior forma possível. Essa é provavelmente a rivalidade mais intensa já vista na WWE e fecha com chave de ouro a nossa lista.
Bom galera, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado dessa lista. Mais uma vez eu peço que vocês se inscrevam aqui no canal, deixa o like no vídeo pra gente trazer cada vez mais conteúdo de qualidade como esse. E coloca aí embaixo pra vocês se vocês concordam com a nossa lista. Não esqueça de dizer também uma rivalidade que ficou fora daqui que você ama de paixão, beleza? Comenta aí embaixo, até uma próxima e tchau!